Pastor Everson, é com você agora. A cena foi tão bonita aqui, pastor, que o Theo queria ouvir a Rayane cantar, mas ele tem muitos amigos. De novo. Tu pediu de novo. Mas foi bonito, foi legal esse momento aqui, viu? Pastor, é para isso que a gente está aqui, né? Para levar pessoas para Jesus. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Denis. Boa noite, igreja. Uma alegria poder estar segundo dia com vocês, continuando a nossa semana. Ontem eu estava com uma roupa um pouquinho diferente. Não sei se vocês lembram. A gente começou a nossa série ontem, uma série que vai levar a semana inteira. Para quem não acompanhou, você tem a oportunidade de olhar nas plataformas digitais e ver o tema de ontem, que foi a insanidade da missão. Essa semana a gente está estudando sobre a insanidade de Deus. E teve gente que me procurou esses dias e falou assim: mas pastor, você não está falando uma blasfêmia? Como é que você está falando que Deus é louco, lidando, conectando loucura com Deus? E tinha gente que estava um pouquinho ofendida com essa ideia, mas aí eu falei, não sou eu que estou falando, a Bíblia que fala isso daí. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios, Paulo escreve, a gente leu ontem, que o que é loucura para Deus, o que é loucura para o mundo, é sabedoria para Deus. E Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que são o que aparentemente é fraqueza e quem são os fortes. Então, a gente vai ver ao longo da semana algumas histórias, a gente já tem visto na Bíblia, de como Deus tem usado coisas loucas, aquilo que é improvável, aquilo que a gente acha que é impossível, mas Deus, Ele mostra o seu poder através de tudo isso. Ontem foi o começo. E hoje nós vamos ter um pouco mais de histórias da Bíblia. Mas deixa eu só explicar um pouquinho dessa roupa. Ontem eu estava com uma roupa curda. A região do Iraque, nós temos muitos grupos étnicos diferentes. Nós temos os curdos, nós temos os árabes, alguns turcos moram por ali, existem armênios que moram naquela região, vários estrangeiros diferentes e os árabes. Então os principais grupos predominantes daquela região são os curdos e os árabes. Ontem eu estava com roupa curda, hoje eu estou com a roupa árabe. Lá no Iraque eles chamam isso daqui de dishdasha. Em alguns outros lugares eles chamam de galabeia e aí vai. Mas é uma roupa árabe. Eu não sei se eu vou ter tantas roupas diferentes, uma para cada noite, mas pelo menos os primeiros dois, uma roupa curda, uma roupa árabe. Queridos, antes da gente ir direto para o nosso assunto, vamos fazer uma oração bem curtinha e pedir a bênção de Deus e a direção nesse momento? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, abrindo a sua palavra, aprendendo histórias daquilo que pode ser insanidade para o mundo, insanidade, loucura, mas que nas suas mãos é poder para confundir aquilo que é a sabedoria desse mundo, mas para mostrar o seu amor, para mostrar o seu poder, mostrar que o Senhor quer nos salvar e que não existe nada impossível para Ti, Pai. Queremos nos colocar nas Tuas mãos. E agora, pedimos pelo Espírito Santo, para que cada palavra que seja falada, que seja ouvida, que seja lida, seja de acordo com a Sua vontade, que alcance o nosso coração e que transforme a nossa vida. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar 3 histórias. A gente vai ter que ser curto, porque 3 histórias daria para ficar longo o negócio. Então, a gente vai começar com 3 histórias. 2 histórias da Bíblia e uma história de algum lugar do mundo. Então, vamos lá. Primeira história. Se você tem a sua Bíblia junto comigo, vamos abrir e vamos dar uma olhadinha juntos. Primeira história está em 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. Mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 14, e eu vou contar para você um pouquinho do capítulo 13. A gente não vai ler o capítulo 13 agora, você pode ler em outro momento. Mas o capítulo 13, ele é um contexto para a gente entender o capítulo 14. O que está acontecendo? Saul é o rei de Israel, primeiro rei. Foi escolhido de maneira muito especial, aparentemente tinha tudo para ser um bom rei. E agora Saul, ele convoca o seu exército, ele junta algumas milhares de pessoas para uma guerra contra os filisteus. Ele junta mais ou menos 3.000 pessoas. Dessas 3.000, 2.000 ficam com Saul e 1.000 ficam com Jonatas, que é filho de Saul, que é um dos generais, é um dos líderes ali na batalha. E aí o que acontece? Quando ele divide esse exército em 2 maneiras, Jonatas, agora com esse exército de 1.000, eles são em postos diferentes de batalha. E Jonatas faz um ataque contra os filisteus.
E a Bíblia fala no capítulo 13 que os filisteus, depois que são atacados, eles decidem montar o exército deles. E aí, quando eles montam o exército deles, a situação fica complicada, porque eles tinham 3.000 do lado de Israel e os filisteus juntam algumas centenas de milhares de pessoas. A Bíblia fala que o povo de Israel não tinha nem espada de metal, só quem tinha espada era Saul e era Jonatas. O resto do povo estava lutando com o que dava. Eu imagino que estava levando pedaço de pau, estava levando material de trabalhar na lavoura. Eles estavam trabalhando, iam para a guerra com o que dava. Eles não eram um exército super preparado. E no meio desse contexto agora, você tem o exército do outro lado se montando. Centenas de milhares, quando você olha para o capítulo 14. No verso 5. Olha só o que fala. Não, vamos começar do verso 1, capítulo 14, verso 1. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém não fez saber a seu pai. Verso 2. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. O povo que estava com ele eram uns 600 homens. Então o que aconteceu? Quando juntou o exército, do outro lado, o povo de Israel ficou com medo, ficou apavorado. No capítulo 13 fala que eles tremeram e fugiram, se esconderam nas montanhas, se esconderam nas rochas, porque eles viram que o povo dos filisteus era muito grande e o povo de Israel se escondeu. Só sobraram 600. E no meio desses 600 agora, Jonatas tem uma ideia. Ele fala o seguinte, quer saber? Ele chama o escudeiro dele. E agora sim a gente vai lá para o verso 5. No verso 6, ele diz o seguinte: disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Eles eram menos de 600, e desses 600 eles estavam com medo. Então Jonatas, ele decide ir sozinho para a batalha. E aí Jonatas chama o seu escudeiro: vamos, porque se Deus está com a gente, não importa se nós somos muitos ou se nós somos poucos, Deus vai estar com a gente. E Jonatas vai para cima. E a Bíblia descreve que tinham 4 penhas, 4 lugares complicados, e ele foi passando por esse lugar, chegou, ele olhou o inimigo e ele tinha pedido um sinal para Deus, e aconteceu o sinal que ele tinha perguntado, e ele foi para cima, e eles eram 2, e eles 2 lutam contra 20, e a Bíblia fala que eles derrotam esses 20, e depois que eles derrotam esses 20, o povo dos filisteus fica apavorado. E a gente está falando de uma centena de milhares de pessoas. E esse povo agora ele começa a se apavorar, porque a Bíblia fala que o terror do Senhor se apoderou do povo. Então agora não era Jonatas mais lutando, agora era Deus lutando por Jonatas. Amém? E esse é o poder de Deus. Jonatas, ele confiou em Deus, Jonatas teve fé, ele foi para cima acreditando que Deus tem poder, se nós somos poucos ou se nós somos muitos, Deus tem poder. E agora Deus colocou o seu terror, e a Bíblia fala que aconteceu um terremoto. E quando aconteceu esse terremoto, os filisteus, eles começaram agora a lutar um contra os outros. Eles ficaram confusos, ficaram desesperados e começaram a lutar uns contra os outros. Saul, que estava longe, lá do outro lado, com o resto do exército, ele percebe que alguma coisa está acontecendo e ele vai para cima. E agora eles vão juntos, mas quando eles chegam lá, eles percebem que o povo estava se matando, eles estavam lutando um contra os outros e Deus já tinha dado a vitória para eles. Com muitos ou com poucos, Deus é quem estava lutando a batalha quando Jonatas, sozinho, decidiu confiar em Deus. A gente não pode subestimar o poder de uma pessoa que acredita em Deus. Às vezes a gente acha que quando a gente é minoria, quando nós somos poucos, quando nós somos frágeis, a gente acha que a gente já perdeu, porque a gente esquece que a gente tem Deus do nosso lado. Porque quando Deus está do nosso lado, não tem nada que é impossível. Não tem batalha que é difícil demais. Não tem exército que é tão forte. Não tem tentação que é exagerada. Porque quando Deus está do nosso lado, tudo é possível. Com poucos ou com muitos, Deus é quem estava com Jonatas. E essa é a primeira história que a gente vai ver hoje, a história de Jonatas. Alguém que confiou em Deus, alguém que teve coragem de tomar a frente, de dar um passo de fé, porque ele sabia que Deus estava com ele. E se Deus está com a gente, não importa se somos muitos ou poucos, Deus tem o poder de salvar. Amém? Esse é o nosso Deus. Um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que gosta de fazer milagres, um Deus que gosta de nos surpreender,
Um Deus que espera que a gente tenha confiança para poder continuar. E quando nossa força não é o suficiente, aí Ele completa. Aí Ele mostra o seu poder de maneira especial. Mas a gente tem que confiar. A gente tem que dar o primeiro passo. Segunda história. É só virar algumas páginas. Coisa pouca. A gente está no capítulo 14, a gente vai para o capítulo 17. Capítulo 17. Capítulo 17 talvez seja um dos capítulos mais conhecidos do Antigo Testamento, porque conta a história de Davi e Golias. A gente conhece bem a história de Davi e Golias. Eu lembro que na minha infância eu era louco por Davi, porque Davi, ele é pequenininho. Não sei se ele era tão pequenininho assim, mas a ideia que eu tinha é que ele era baixinho. Então, eu ficava lembrando das histórias de Davi. Lembra quando Saul estava procurando um novo rei? E aí Saul chega lá na casa de Jessé, pai de Davi, e tem 8 filhos. Aí, quando Samuel ele olha para o filho mais velho e fala, é esse. Alto, bonito, forte, tem porte de rei. Aí Deus fala, não é esse. Aí o segundo, alto, bonito, forte, tem cara de rei. Não é esse. Aí Samuel, agora é esse, o terceiro. Alto, bonito, não é esse. Aí Samuel, acho que nem tinha mais tanta expectativa, né? Vamos ver qual é o próximo. Aí, um por um, vai indo, um por um. Quando chega no oitavo não, porque Davi não estava nem lá. No final, Deus falou que não era nenhum deles. Aí Samuel, mas Deus, quem é? Você mandou para vir nessa casa, não é nenhum desses aí. Todo mundo tem cara de rei nessa casa. Mas não é nenhum deles? Não, é um que não está aqui. Chama, Samuel, tem algum outro filho que não está aqui no meio da casa? Tem um que está lá cuidando. Ele é mais novo, né? Porque pensa a escadinha. Se são 8, a idade não deve estar tão perto. Ele era bem mais novo do que os outros. Estava lá cuidando das ovelhas. Traz. Aí quando ele vem, é aquele adolescente. Menino mais novo, está ali, aquela coisa. É esse. Essa história é bonita. Eu gosto dessa história. O menorzinho é esse que Deus escolheu. Então, nada é impossível. A história de Davi já começa desse jeito, que já é um jeito interessante. Eu sempre gostei dessa história. Agora o que acontece? A gente vem para essa parte, que essa parte é melhor ainda. O povo de Israel, de novo, estava em guerra com os filisteus. E agora, nessa guerra, estava uma situação diferente. Imagina o seguinte. A gente tem, de um lado, o povo de Israel, exército. Do outro lado, os filisteus, um acampado de frente para o outro. Só que ninguém faz nada, está naquela guerra fria. Eles vão ver quem mexe primeiro, quem ataca primeiro. E todo dia, durante 40 dias, um camarada chamado Golias, o gigante, ele vem para a frente de batalha, pertinho do povo de Israel. E aí ele fala o seguinte, ele começa a ofender o povo de Israel e começa a ofender o Deus de Israel. E desafiar para ver se não tem um corajoso no povo de Israel para enfrentá-lo. 40 dias fazendo isso todo dia. E no meio do exército de Israel, os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá. Os que têm cara de rei, bonitão, alto, forte, aquela coisa toda. Estavam lá. E o pai de Davi, preocupado, mandava o Davi lá na frente de batalha para ver como é que estava a situação. E quando Davi chegou lá e escutou o que estava acontecendo, Davi não conseguia acreditar. Ele não é possível. 40 dias, esse camarada pagão que adora esses outros ídolos, esse camarada está vindo na nossa frente, desafiando todo mundo, e não tem um que se levanta para enfrentar o Golias. Esse negócio está errado. Quando o Davi começa a se movimentar, começa a ficar inquieto, começa a conversar esse negócio, os irmãos de Davi mais velho falam, menino, vai para casa. O que você está fazendo? Você está curioso para querendo ver o que gente grande está fazendo? Vai para casa, vai cuidar das ovelhas do nosso pai. Você está querendo arranjar desculpinha para vir aqui ver o que está acontecendo. Não é para ficar aqui. Só que o Davi não se intimida, ele fala assim, não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não, a gente não pode aceitar o que está acontecendo. E no meio desse negócio todo, o Davi diz que vai enfrentar o Golias. Imagina só agora. Quando ele fala que ele vai enfrentar o Golias, a notícia chega no Saul, o rei. Eu não sei se vocês lembram, mas lá atrás, quando Saul foi escolhido o primeiro rei, porque não tinha rei em Israel, você sabe disso. Era Deus, os profetas e era o povo, era isso. Aí, quando o povo pediu um rei, ele, não, a gente quer um rei que seja rei, que tem cara de rei, que tenha porte de rei, que pareça com rei. É isso que a gente quer, para nos representar. E aí eles escolhem Saul. E quando Deus escolhe Saul, a Bíblia fala que Saul, ele era do ombro para cima mais alto que todo mundo. Então você está falando não era um gigante, mas era um camarada alto, forte, com cara de guerreiro. Só que esse Saul não foi para a batalha enfrentar o Golias. Ele estava lá esperando ver o que ia acontecer. E o Davi fala que vai enfrentar. Quando o Saul entende, aí eles têm uma conversa e etc. E no final das contas, Saul fala assim, tá bom, você vai para a guerra, Davi?
Está falando aí que já matou leão, que já lá matou urso, que não sei o quê. Tá bom, então é o seguinte, você vai para a guerra, mas você vai bem vestido. Você não tem como ir com um pedaço de pau para ir para o meio da guerra, para lutar contra o Golias. Então, o que agora o Saul fala? Saul fala assim, você vai colocar minha roupa. E aí Saul pega a roupa de um camarada, sei lá, de quase 2 metros de altura, para colocar no Davi, e coloca aquele monte de ferro para todo lado, coloca armadura, coloca capacete, coloca tudo. E naquele momento agora o Davi se vê com uma espada do tamanho do mundo, daquele peso, com aquela roupa pesada, com um capacete que não era dele, que o defunto era maior, e aquele negócio todo. E agora quando ele começa a tentar andar, cara, como é que anda com a roupa daquela? O Davi não está se sentindo bem. Porque quando o Davi olha para ele mesmo, ele vê, esse não sou eu. Esse não sou eu. Esse é outra pessoa. Esse é Saul, esse é um guerreiro, esse é um soldado experiente. Mas quando eu estou olhando para mim, esse não sou eu. Às vezes, na nossa vida espiritual, a gente tem problemas porque a gente tenta ser uma pessoa que a gente não é. A gente às vezes tenta se projetar, ou às vezes a gente tenta colocar máscaras. Às vezes a gente tem vergonha de quem a gente é. A gente tem vergonha dos pecados que a gente está carregando. A gente tem vergonha de uma vida dupla que a gente vive. E aí a gente tenta colocar máscaras e parecer uma pessoa que a gente não é. E quando a gente tenta viver uma vida hipócrita, uma vida que não é uma vida autêntica, a nossa vida fica frágil, a gente perde poder, a gente fica fraco. Quando Davi olhou para ele com aquela roupa, ele falou, esse não sou eu. E Davi entendeu uma coisa que ninguém ali parece que tinha entendido, que a luta que ele estava para lutar com Golias não era uma luta física, era uma luta espiritual. A gente às vezes perde as batalhas que a gente luta na nossa vida porque a gente acha que o problema que a gente está tendo às vezes é de relacionamento com uma pessoa, a gente acha que o problema é financeiro, a gente acha que o problema é de saúde, a gente acha que o problema é o que a gente quiser colocar. A gente esquece que a gente está vivendo numa vida onde as maiores batalhas que a gente enfrenta são batalhas espirituais, e a gente tenta lutar batalhas espirituais com as armas físicas, e essa batalha a gente já entra pronto para perder, porque as batalhas espirituais só são vencidas de maneira espiritual. E agora está lá Davi, ele olha para aquela roupa, ele não, eu vou enfrentar uma batalha espiritual. Eu não vou no meu nome, eu vou com o que eu sou, com o que eu tenho. Eu vou me entregar nas mãos de Deus, porque essa batalha é de Deus, não é minha, eu sou um instrumento. É poderoso. Aí o Davi vai para cima. Você acompanha a leitura do capítulo? Lá no capítulo 17, verso 13, até o verso 15, fala de Davi, fala dos irmãos. Finalmente Davi vai para frente, vai para a batalha. Quem era Davi? Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Qual era o hobby de Davi? Tocar harpa, compor músicas. Adolescente, um jovem, mas corajoso, ousado, nas mãos de Deus. E ele entendeu que ele não estava indo no nome dele, ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Poderoso. Queridos, quando eu olho para a história de Davi, eu fico impressionado, porque a história de Jonatas, a gente vê que Jonatas, ele entende que nós somos poucos ou nós somos muitos, não importa, porque se Deus quer salvar, Ele salva. Se Deus quer libertar, Ele liberta, Ele tem poder. Na história de Davi a gente vê que não importa se você está com a armadura, se você tem os equipamentos, se você é a pessoa mais preparada do mundo, se você não vai no seu nome, mas você vai no nome do Senhor dos Exércitos, Deus, Ele vai com você. E Deus tem uma vitória maravilhosa através de Davi. E o povo venceu aquela batalha. E o nome de Deus foi exaltado através da vida de Davi. Esse é o poder do testemunho de uma pessoa. Às vezes a gente acha que uma pessoa, no meio de um lá dentro, ele tentava testemunhar para as pessoas. Uma pessoa, no meio de uma universidade inteira. Quem sabe aqui nós temos alguns jovens que se sentem sendo o único estudante fiel a Deus, ou o único que está tentando seguir a Deus no meio da sua faculdade, no meio da sua turma, no meio da sua universidade. Eu não sei, quem sabe alguns aqui se sentem que você é o único dentro da sua casa. E quando você vê os seus primos, os seus familiares, os seus vizinhos, a impressão é que a grande maioria das pessoas tem uma força muito grande e a pressão é
tão forte que não dá para lutar contra. E a gente esquece que Deus não precisa de muitos, Deus precisa de uma pessoa que confie e que se coloque nas mãos de Deus. E com Deus tem o poder de salvar muitos. Esse é o poder do nosso Deus, essa é a loucura do testemunho, essa é a insanidade do testemunho, porque o nosso Deus, que tem poder de usar poucos, de usar muitos, de usar preparados, de usar despreparados, Deus, Ele quer usar aquelas pessoas que estão dispostas a se colocar nas mãos dEle. Deus usou Jonatas e fez uma tremenda vitória para o povo de Israel. Deus usou Davi e trouxe uma tremenda vitória para o povo de Israel, mas Deus, Ele quer usar você. Deus quer usar você para expandir o reino de Deus. E Deus quer usar você também para te libertar. Deus quer usar o Espírito Santo para poder te trazer vida. Queridos, quando a gente olha, às vezes, para o nosso testemunho, você sabe qual é um dos maiores problemas e um dos maiores empecilhos para a mensagem de Jesus ser pregada no mundo todo? Eu vou te falar. A gente tem aquela frase que é atribuída para Gandhi, que muitas pessoas eles comentam que que Gandhi não tinha problema com os cristãos, com Cristo. Gandhi tinha problema com os cristãos. Não sei se a frase é dele ou se não é, mas é atribuída para ele. Eu vou falar para você um pouquinho de qual é a imagem que o pessoal tem dos cristãos lá no Oriente Médio. A gente tem uma ideia automaticamente de como é que são os muçulmanos no Oriente Médio, não é verdade? A gente tem o que a mídia nos ensina, o que a gente enxerga, o que a gente lê, o que a gente acompanha. Mas agora, você já parou para pensar como é que eles lá enxergam a gente? Como é que eles enxergam os cristãos? E eu vou dizer para você, muitos deles, não todos, mas muitos deles imaginam o seguinte: vocês cristãos, vocês têm um livro sagrado, a Bíblia. E você tem os profetas que ensinaram muitas coisas nessa Bíblia. E na sua Bíblia ensina que vocês devem viver uma vida moral e uma vida decente. Mas tudo que a gente aprende sobre o Ocidente e sobre o mundo cristão é que as pessoas elas vivem de maneira extremamente indecente e imoral. O livro de vocês, a Bíblia, ensina que vocês devem viver uma vida de respeito a Deus, honrando a Deus, inclusive com aquilo que vocês comem, com aquilo que vocês bebem ou com aquilo que vocês evitam. A Bíblia de vocês fala muito sobre os problemas do álcool, fala muito sobre o que vocês devem comer ou deixar de comer. E vocês cristãos fazem tudo contrário ao que o livro de vocês ensina. O livro de vocês fala sobre a paz. Aliás, Jesus, ele falou que quando alguém te bate de um lado, você dá o outro lado. Jesus, ele falava da paz o tempo todo. Jesus promovia a paz. Jesus falava de amor ao próximo, aos inimigos. E agora, os cristãos, na Idade Média, colocavam um escudo com uma cruz no escudo, entravam no Oriente Médio e saíam matando todo mundo em nome de Jesus. E tantas guerras que acontecem ainda nos dias de hoje, em nome que os cristãos estão envolvidos ao redor do mundo. Então alguns deles falam o seguinte: se os cristãos, que têm um livro sagrado, que Deus deu, que tem Jesus, o mais amoroso e mais pacifista de todos que já andou sobre nessa terra, eles não respeitam nem o Jesus e nem o livro deles, como é que a gente vai respeitar os cristãos? E aí? Como é que você se sente? Você se sente confortável com isso? Eu não me sinto confortável com isso. Muita gente pensa isso, mas não fala. Porque não quer te ofender, quer ter uma boa relação. Alguns mais corajosos falam. E aí você vê que tem um problema do testemunho. O maior problema do testemunho é a hipocrisia. É a falta de autenticidade. Duas palavras-chave: autenticidade e coerência. O que é autenticidade? A autenticidade é viver uma vida sem máscara. É você viver aquilo que você é. A pessoa que você é quando vem aqui para a igreja, a pessoa que você é dentro da família com seus pais, a família que é você marido com esposa, esposa com marido, a vida que você vive é a mesma vida quando você está sozinho e ninguém está te vendo. É a mesma vida quando você sai à noite com seus amigos e vocês vão fazer as coisas que vocês querem fazer. Você não é uma pessoa diferente no meio da sua família, você não é uma pessoa diferente na igreja e você não é uma pessoa diferente quando você sai à noite com seus amigos. Você é a mesma pessoa, você não tem máscaras, você não cria personagens diferentes. Isso é autenticidade e isso está faltando para a gente.
A gente às vezes vive numa vida que é muito cômoda, a gente troca as máscaras e a gente cria personagens diferentes. E isso está errado, isso mina uma vida de poder, isso destrói a nossa vida espiritual. Então a autenticidade é extremamente importante, mas a autenticidade sozinho não é o suficiente. A gente precisa de coerência. E o que é coerência? Coerência é fazer sentido, é ter lógica, é ser uma coisa que está de acordo com aquilo que a gente acredita. Se você fala que é um seguidor de Jesus, você tem que ser coerente, então tem que fazer sentido a sua vida de acordo com o que Jesus ensina. Se você fala que ama Jesus e que acredita em Jesus e que Jesus é o Salvador da sua vida, mas você vive uma vida que é totalmente contrária ao que Jesus ensina, a sua vida é incoerente e isso destrói o poder do testemunho, isso destrói a nossa vida. A autenticidade, ela não é o suficiente, porque você pode ser uma pessoa sem máscaras, mas uma pessoa sem máscaras louca, que só faz doideira. Todo mundo sabe que você não é fake, que você não é uma mentira, mas você vive uma vida autêntica que está errada. Isso não é o suficiente. Nós temos que ser autênticos, mas nós temos que ser coerentes, verdadeiros seguidores de Jesus. E se a gente viver dessa maneira, o nosso testemunho vai ter o poder para mudar esse mundo. A gente viu na vida de Jonatas. A gente viu na vida de Davi. Agora eu quero contar a última história. Eu gosto de histórias porque as histórias elas têm o poder de pegar um conceito abstrato e trazer para o mundo material, físico, que a gente consegue enxergar e se identificar com elas. Jesus era o maior contador de histórias da Bíblia. E essa terceira história agora não está na Bíblia, mas é uma história poderosa. Essa história é a história de Dmitri. O Dmitri, ele morava numa pequena cidade a algumas horas de Moscou. Era o período onde a União Soviética dominava. Muitas restrições para os cristãos. O Dmitri, ele cresceu na sua infância numa época em que ainda a religião era aceita, era permitida. Então ele cresceu indo para a igreja. Ele cresceu cantando as músicas da igreja. Ele cresceu com as referências da Bíblia. Então, o Dmitri era uma pessoa cristã, não era aquele mais religioso que sabia tudo de cabeça, mas ele era cristão, a esposa dele era cristã. Mas quando a União Soviética ela dominou e restringiu a obediência e a prática da religião, agora o Dmitri tinha a igreja mais próxima, era muitos quilômetros de distância. Então, aos poucos, a família de Dmitri começaram a viajar menos para essa igreja. Os filhos nasceram, eram filhos pequenos, tinham que andar muitos quilômetros para chegar lá. E no meio desse desafio todo, eles não estavam mais indo tanto nessa igreja e foram perdendo contato, a fé foi começando a esfriar, os filhos começaram a crescer sem ter as mesmas referências que o Dmitri tinha na infância, quando ele foi educado a seguir a Jesus. E agora o Dmitri chegou uma hora que não dava mais para viajar para essa igreja, e agora ele morava numa vila pequena, e nessa vila não tinha igreja, e eles começaram a viver uma vida meio sem fé, até que um dia o Dmitri teve um momento em que Deus tocou no coração dele. E o Dmitri pensou, eu acho que eu vou tentar fazer culto com a minha família em casa. Na cabeça dele, dirigir um culto era coisa de padre, era coisa de pastor, era coisa de missionário, não era coisa de gente normal. Então ele pensou, mas será que eu tenho condição de dirigir um culto em casa? Eu não sei se eu vou saber fazer isso. Será que a minha esposa vai achar que eu estou doido? Aí ele teve coragem, chegou para a esposa e falou, amor, não sei se ele falou amor, mas ele falou, minha esposa, não sei. E ele, quando foi falar com a esposa, aí falou assim, vamos fazer um culto em casa? Estava pensando em a gente abrir a Bíblia, ler um pouco da Bíblia, contar uma história da Bíblia para as crianças e ler junto. O que você acha? A esposa, eu acho maravilhoso, eu estou há anos esperando que você tome essa iniciativa. Aí eles começam a fazer uma leitura da Bíblia, conta a história. Aí eles contam uma história para as crianças gostam. No dia seguinte, as crianças ajudam a contar a mesma história que eles escutaram no dia anterior. E começa essa dinâmica. E eles começam a aprender mais histórias. Só que eles moram numa cidadezinha pequena, numa vila pequena. E eles começam a fazer esse negócio. Daqui a pouco a esposa fala, mas amor, e se a gente agora, quem sabe, começar a cantar algumas músicas? Pode ser, a gente pode cantar algumas músicas. Começaram a cantar. Só que quando eles cantavam numa vila pequena, o que acontece? Os vizinhos começaram a escutar esse negócio. E os vizinhos que também não tinham igreja, os vizinhos que também eram cristãos, os vizinhos que também estavam sentindo falta de adorar a Deus em culto, os vizinhos começam a chegar perto e perguntam, posso entrar na casa de vocês para fazer culto junto? Pode. E aí agora as histórias não era só com os dois, com a família, era com os vizinhos. E os vizinhos começam a crescer, porque eles começam a cantar mais gente junto, o barulho fica mais alto, gente de mais longe escuta, e eles começam a vir, e o grupo começa a crescer, daqui a pouco não cabe mais dentro de casa.
E o povo começa a vir ficar na janela, e abre a janela, e agora eles estão cantando, estão lendo a Bíblia, e daqui a pouco ele fala o seguinte: espera aí, a gente já está cantando, está lendo a Bíblia, mas tem gente na nossa comunidade que está passando necessidade. E se a gente começar a recolher agora um dinheiro, uma doação de todo mundo, para a gente tentar servir a comunidade? Não é uma boa ideia? Boa ideia, começaram a recolher oferta, para servir as pessoas que precisavam na comunidade, e o grupo cresceu, virou 30, virou 50, e agora não cabia na casa, não cabia do lado de fora. Em um dia que estava tendo culto, de repente, alguém bate a porta de um jeito diferente. Eles abrem a porta. É um oficial, um guarda, um soldado. Ele entra na casa. Quem é o líder disso aqui? Sou eu. Esse é um aviso. E é para ser o último. Não quero ninguém adorando a Deus e fazendo culto nessa casa. Foi o aviso, fechou a porta e foi embora. A notícia correu. No dia seguinte, dobrou a quantidade de pessoas que estavam na casa. O culto ficou maior. E eles continuaram. Mas eu acho que você já imagina o que vai acontecer. Não passou muito tempo, o mesmo oficial entrou. E quando ele entrou na casa, agora ele pegou o Dmitry pelo pescoço, colocou na parede. Eu avisei a primeira vez, dei um tapa na cara dele. Eu avisei a primeira vez. Essa é a última. Para com esse negócio. Não pode ter igreja aqui. Mas o Dmitry, mas isso aqui não é igreja. Na cabeça do Dmitry, igreja era um prédio. E aí o Dmitry, isso aqui não é igreja. Tudo que a gente faz é ler a Bíblia, recolher um dinheiro para ajudar os necessitados e cantar alguns hinos e orar junto. Mas isso aqui não é igreja. Aquilo ali não era mais igreja do que muita igreja em muitos lugares, meus queridos. O oficial vai embora. Eles continuam adorando. Próxima vez, eles vêm, pegam Dmitry e levam para uma prisão a mais de 1000 quilômetros de distância. Filhos pequenos, esposa, todo mundo fica em casa. Sabe quantos anos o Dmitry ficou preso? 17 anos. Único cristão com mais de 1000 presos naquela prisão. Único cristão, mais de 1000 quilômetros de casa. Dmitry, naquela prisão. E o Dmitry agora entra num desafio tremendo espiritual, porque o Dmitry, ele quer continuar servindo a Deus, ele quer viver uma vida autêntica, ele quer viver uma vida coerente, ele não quer perder a sua fé. Como não perder a fé numa prisão onde você está sozinho? Como viver um testemunho quando você está numa cela com mais ninguém? E o Dmitry, ele lembrou de 2 coisas que ele tinha aprendido com o pai dele. Ele lembrou dos versos que ele memorizava. E ele começou uma prática interessante. Toda vez que ele achava um pedacinho de papel em algum lugar, ele pegava esse papel, às vezes com uma caneta perdida, ou com um lápis, às vezes com um pedaço de carvão. Ele tentava escrever o verso da Bíblia, o menor que ele conseguisse nesse pedaço de papel, e o máximo de versos da Bíblia que ele podia. E ele ia escrevendo esses versos, e isso ia ajudando a exercitar a mente dele. E esses versos, era como se os versos estivessem pregando e fortalecendo a fé dele. E ele pegava esse verso, chegava numa coluna da casa dele, colocava esse pedacinho de papel nessa coluna, e ele era como se fosse a oferta dele para Deus. Aí o guarda entrava na cela, olhava aquele pedacinho de papel, lia que era um texto religioso e espancava o Dmitry. Todo dia ele achava um papel, todo dia ele era espancado. Mas era o jeito dele conservar a fé e de louvar a Deus, de tentar testemunhar. E a segunda coisa que o Dmitry fazia todo dia, ele lembrava da música preferida de adoração a Deus que ele tinha, o hino preferido. E todo dia ele acordava, primeira coisa de manhã, ele virava para o ocidente, levantava as suas mãos e ele cantava com todo o pulmão, com toda a força, a música, o hino de adoração a Deus. Quando ele estava no final do hino, às vezes não no final, às vezes no meio do hino, você já imagina o que acontece. Guardas vinham, espancavam, os outros presos daquela prisão, nenhum era cristão. Eles começavam às vezes a pegar os seus objetos de metal e bater nas grades, fazer xingamento, ofender de todas as maneiras possíveis. Às vezes eles pegavam das celas mais próximas restos, dejetos e ficavam jogando na cela dele, críticas, calúnias. Eles ficavam
maltratando de todas as maneiras possíveis, os outros presos, os soldados, tratando mal o Dmitri, mas todo dia ele se levantava, ele virava para o leste, ele levantava as suas mãos e ele cantava com toda a força um hino de adoração a Deus, porque aquela era a maneira que ele podia de louvar a Deus, mesmo no meio de uma prisão, sozinho. Uma pessoa. Os guardas colocavam pressão e tentavam, não só eles perceberam que fisicamente não dava para quebrar o Dmitri no meio. Então eles falaram assim, já que não dá para destruir o Dmitri fisicamente, eles tiveram uma ideia. Já tinham se passado muitos anos, eles chegaram para o Dmitri e falaram o seguinte: Dmitri, a sua esposa, ela foi morta. Ele não tinha notícia da família. Os seus filhos foram levados agora para serem educados para servir o Estado. Estão sozinhos, sem a mãe. Dmitri começou a chorar. Você pode cuidar dos seus filhos. Os seus filhos não precisam crescer sem o pai e sem a mãe. Você só precisa de fazer uma coisa: assinar um documento dizendo que você rejeita Jesus e você rejeita a sua fé, que você não acredita que Deus existe. E você está liberado. Você volta para casa para ver os seus filhos, 17 anos. Eles já são maiores, mas são pequenos. Viver sozinho naquela época, naquele contexto todo, o Dmitri, tá bom, traz o papel, amanhã eu assino. Só que o Dmitri não ficava em paz. Essa noite, ele não tinha paz, ele não conseguia dormir, ele estava angustiado. Eu estou negando, meu Deus, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho mais nada para fazer. E naquele meio daquela angústia, a 1000 quilômetros de distância, a esposa de Dmitri, os 2 filhos em casa, na sala de casa, eles são tocados pelo Espírito Santo para que naquele momento eles se ajoelhassem e orassem pelo pai. Sem saber o que está acontecendo. Eles se ajoelham na sala, oram por Dmitri, e quando Dmitri está na cela dele, a 1000 quilômetros de distância, pelo poder de Deus, Dmitri escuta a voz da esposa e dos filhos orando por ele. Quando Dmitri escuta a voz da esposa, quando Dmitri escuta a voz dos filhos orando por ele a 1000 quilômetros de distância, a fé de Dmitri ela é renovada. E o Dmitri de manhã cedo, o sol nasce. O que o Dmitri faz quando ele acorda de manhã? O Dmitri se levanta, ele vira para o leste, levanta as suas mãos e ele canta um louvor a Deus com toda a sua força. Os guardas ficam indignados. O que aconteceu no meio dessa noite? Ele estava quebrado ontem, ele estava destruído, ele estava disposto a assinar o documento. O que aconteceu com ele? Os guardas ficam revoltados e falam: não vamos mais ter paciência com esse homem. Eles entram na sala da cela, e quando eles pegam o Dmitri, agora eles estão decididos a acabar com o Dmitri, a matar o Dmitri. Eles estão levando o Dmitri agora para o hall do lado de fora, aonde eles vão executar o Dmitri. E no meio do corredor, quando eles estão andando em direção à execução do Dmitri, um som diferente começa a soar. Os presos daquela prisão se levantam as suas mãos e começam a cantar a música que durante 17 anos Dmitri cantava todos os dias. Uma prisão que nenhum era seguidor de Jesus. Uma prisão onde todo mundo ali estava por vários crimes diferentes. 17 anos criticando, xingando, ofendendo. Mas a vida de uma pessoa que é fiel a Deus, que é autêntico, que é coerente, ele tem o poder de transformar milhares. Um coral é feito dentro daquela prisão. E aquelas pessoas começam a cantar um hino, os soldados tremem. Eles viram para o Dmitri e perguntam: quem é você? O Dmitri responde: eu sou o servo do Deus verdadeiro, e o nome dele é Jesus. Amém?
poder do testemunho. Aqueles soldados, eles não conseguem rejeitar, eles não conseguem fazer frente ao poder de Deus. Eles devolvem o Dmitry na cela. No dia seguinte o Dmitry é liberado, porque não tem como quebrar o Dmitry. O Dmitry volta para casa, e o filho do Dmitry, anos depois, ele volta para aquela prisão onde o pai ficou 17 anos preso. Ele trabalha como um capelão naquela prisão. Vocês têm noção do poder do testemunho de uma pessoa? A história de Jonatas nos mostra que Deus não é limitado com muitos ou com poucos. Deus, ele pode salvar com quantos que seja. Na história de Davi, a gente percebe que a gente não tem que usar máscaras. A gente não precisa tentar ser uma outra pessoa. Deus, ele pode usar a gente do jeito que a gente é, contanto que a gente decida viver uma vida autêntica e coerente, fiel a Jesus. Jesus, ele quer abençoar você, ele quer usar você. O poder do seu testemunho é algo poderosíssimo. É insano pensar naquilo que Deus pode fazer através de uma pessoa que se submete à vontade dele. E Deus quer usar você. Mas para isso tem uma condição. A gente tem que tirar as máscaras. E às vezes a gente não quer tirar as máscaras. A gente não quer abrir mão daquele pecado que ninguém sabe. A gente não está disposto a fazer os sacrifícios necessários para seguir a Jesus. A gente não está disposto para ter a disciplina de buscar Jesus a cada dia. Aí é mais cômodo acordar de manhã, e como a gente está envergonhado quando a gente olha no espelho, vê o nosso reflexo, a gente coloca uma máscara e finge para o mundo que está tudo bem, e que nós somos lindos e maravilhosos. Mas aí Deus não pode te usar, porque Deus não usa quem está cobrindo o rosto com máscara. Deus está chamando você hoje para que você tire essas máscaras. Deus está chamando você hoje para você viver uma vida autêntica, para você viver uma vida coerente, porque Deus quer te salvar. Mas Deus também quer salvar muitas outras pessoas através da sua vida. Quantos de vocês gostariam de dizer para Deus: Senhor, eu quero tirar minhas máscaras, eu quero viver uma vida autêntica, eu quero viver uma vida coerente, eu quero viver uma vida de serviço, eu quero que o Senhor me salve, Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, e que juntos, através do nosso testemunho, a gente possa mudar esse mundo para a honra e para a glória de quem? Para o Deus de Jonatas, para o Deus de Davi, para o Deus de Dmitry, para o meu Deus e para o seu Deus, que é o mesmo Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração. Abrir o
posso ver o sol brilhar, o vento, a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, cante comigo. Sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar, e Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar, que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Quero convidar você a se levantar. Vamos fazer nossa dedicação a Deus. Querido Deus, tira as nossas máscaras, nos dá força para tirar as nossas máscaras. A gente não quer viver uma vida dupla, uma vida tripla, uma vida fake, uma vida mentirosa. A gente quer viver uma vida poderosa nas tuas mãos. A gente quer ser salvo por ti, Senhor. Por isso a gente quer te pedir perdão, Pai. Perdão porque nós temos te envergonhado em tantos momentos. Perdão porque nós temos negado a nossa fé em tantos momentos importantes e cruciais. Perdão porque a gente tem escondido às vezes a nossa fé. A gente quer te pedir, Senhor, ousadia, coragem, para a gente viver uma vida autêntica, uma vida coerente, que exalte e glorifique o nome do nosso Deus, o Deus vivo, Jesus. Nos abençoa, Senhor, nos guia nos teus caminhos, e que o Senhor possa ser visto em nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Que Deus te abençoe.